Sejam bem-vindos ao podcast Dualidade de Ideias. Meu nome é Isaac e hoje meu amigo Edgar não pôde estar presente por motivos pessoais, mas temos um convidado aqui super especial, ele que está retornando aqui, trouxe uma aula pra gente aí sobre o universo gamer. Então essa seria uma parte 2, né, do nosso último bate-papo sobre o universo gamer. Eric Ferraz, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Isaac. Eu que agradeço, para mim sempre é um prazer falar sobre os games, né? Estou aqui pela segunda vez. Na minha primeira passagem, eu queria fazer 3 correções, Isaac. A primeira é que eu falei que... Bom, primeiro dizer que assim, quando nós estamos num podcast, é muito comum, de repente, a pessoa, na correria, falar uma data errada, um ano e tal. E eu acabei falando que o jogo It Takes Two era do ano de 2001, sendo que, na verdade, ele ganhou como melhor jogo em 2021. É um errinho bobo, mas eu quis corrigir. O segundo já é um erro mais interessante de se corrigir, que eu falei sobre Gears of War 6 no Xbox, que ele foi lançado recentemente, anunciado, e na verdade é o Gears of War E-Day. É que realmente se falava muito em Gears of War 6 na época, né? Antes de lançar, eram os rumores que existiam, e aí quando ele foi anunciado oficialmente, tava lá Gears of War E-Day, que significa na verdade o contrário, porque assim, o Gears of War 6 seria uma sequência, e o E-Day é um prelúdio, é uma história 14 anos antes da trilogia. Então essa é uma segunda correção. A terceira é que eu falei que eu tinha 33 platinas. Eu fui questionado por amigos meus. Ô Eric, mas como você tem 33 se eu tô vendo mais aqui no... Isso eu não tive tempo de explicar. Eu realmente tenho mais platinas, eu tenho 60 platinas, né? É que eu tenho uma contagem própria daqueles jogos que eu fiz no Xbox e no Play, né, que eu fiz 100%, completei os jogos, que são jogos as quais as platinas que eu realmente me orgulho. É na faixa de 33, então por isso que eu falei 33 naquele dia. Mas se for somar no geral, entre o que eu tenho de 60 no Play mais os 100% que eu tenho no Xbox dos jogos lá chamados jogos miletados 1000G, vai dar na faixa de uns 100 mais ou menos, né, totalizando. Então, inicialmente seria isso, essas 3 correções, e muito obrigado por ter me convidado. Legal, Eric. Bom, Eric, no último bate-papo que a gente teve aqui, você citou sobre as suas platinas, né? Você comentou. E eu queria saber o seguinte, desses jogos, né, do PlayStation, quais os jogos que você platinou, né? E quais deles que você atingiu 1000G do Xbox? Vamos lá. Só que eu tive que fazer uma anotaçãozinha, porque são jogos que eu quero trazer o nome do jogo e a porcentagem de quantas pessoas conseguiram esse feito, né? A gente acabou de terminar agora com as Olimpíadas, né? Com as pessoas lutando pelo seu ouro, prata e bronze. E eu encaro esse universo de platinas e 1000G mais ou menos como as Olimpíadas. Que todas as pessoas no mundo estão jogando aquele jogo, e algumas vão chegar na platina, algumas vão chegar no 1000G, outras vão chegar só no ouro, outras no prata, outras no bronze, e por aí vai, né? Então, assim, nas anotações que eu fiz aqui, Isaac, eu não coloquei numa ordem nem crescente nem decrescente, tá? Eu vou soltar aqui. Algumas são platinas até fáceis, mas que tem um valor emocional muito grande para mim. E algumas realmente são de um grupo de pessoas muito pequenos, tá? Muito pequenas. O primeiro que eu vou citar aqui é um jogo extremamente popular, um jogo de futebol chamado eFootball, que ele se chama eFootball hoje, né? Em 2024, mas outrora ele se chamava PES, que é o Pro Evolution Soccer, um jogo de futebol. Apenas 1,8% de todas as pessoas no mundo que jogaram conseguiram fazer esses feitos, né? Marcar X número de gols, jogar tanto X número de partidas, essas coisas, né? O segundo que eu anotei aqui, ele é um jogo... lembrando que o eFootball, ele é um jogo gratuito. Então tem um número muito grande de pessoas que jogam esse jogo, né? O Rocket League, ele não era gratuito, mas ele passou a ser no decorrer do tempo. Eu fiz a platina, o 100% dele no Xbox, tá? Deixar um detalhe aqui para quem tá em casa. Os primeiros jogos que eu vou citar, só Xbox, só 1000G, tá? Então, o eFootball foi no Xbox, o Rocket League no Xbox, 1,3% de pessoas no mundo conseguiram, né? O terceiro jogo que eu teria para citar aqui também Xbox, que é o It Takes Two.
Acabei de falar para ele que eu fiz uma correção, né? Que ele ganhou como melhor jogo do ano de 2021. Jogo sensacional. Ele tem um detalhe importante. Você não consegue zerar ele, jogar ele, apenas uma pessoa. Você precisa de uma segunda pessoa. É um jogo chamado co-op, né? Em modo co-op. Você pode jogar local, pode ser você e um irmão, você e uma pessoa jogando ali na mesma sala, né? Ou você pode jogar online. Uma pessoa que está no Japão, um amigo seu que está em outro estado, em outro país, em outro continente. 1,6% de pessoas no mundo inteiro fizeram esse 1000G. Resident Evil Zero, caramba, eu posso garantir para você que é um 1000G de respeito, né? Se fosse no Play, seria platina. Lembrando que os desafios são iguais, tá? O mesmo desafio que tem no Play, salvo alguns casos bem específicos que muda o desafio de platina e de conquistas. Resident Evil Zero, 3% de pessoas conseguiram. Acho que a conquista mais difícil ali é zerar no modo difícil, no modo hard, né? Realmente tem que economizar muita bala, muita munição para chegar até o final do jogo, porque senão você pode gastar todas elas antes, quando chega no final não tem mais, e como é que você vai matar o chefão? Você não vai conseguir. Aqui tem um caso interessante, tá? Resident Evil Revelations 2, Xbox também. Esse, na porcentagem, ele estaria no primeiro lugar. 0,4% das pessoas fizeram nesse jogo. Mas eu tenho um detalhe para trazer. Esse jogo, ele é o único Resident Evil dividido em capítulos. O capítulo 1, ele é gratuito para as pessoas. Qualquer pessoa pode acessar tanto no Play quanto no Xbox, jogar o primeiro, e se você gostar, você compra os outros, segundo, terceiro e o quarto. Então, muitas pessoas jogaram só o primeiro e nem foram para os próximos. Então, ou seja, tá lá uma quantidade enorme de pessoas que jogaram e que de repente não compraram a parte 2, 3 e 4 e não foram no final, até o fim. Mas posso te garantir com certeza que, mesmo que não tivesse esse detalhe, ele é um 1000G, uma platina muito difícil de ser feita, porque tem um modo que você tem que zerar com uma corrida de tempo, fica rolando um tempo ali, e se você não conseguir atingir aquele tempo naquela velocidade, matando todos os inimigos, você não passa de fase. E tem um modo invisível. Os inimigos estão invisíveis. Você tem que... Se vira, meu amigo. Aponta e vê se ele tá ali ou não. Se não tiver, corre. E é bem por aí. O próximo, esse daqui é o que vem o valor emocional pra mim, porque ele é uma platina fácil. Quer dizer, esse fácil é meio curioso, Isaac. Sabe por quê? 20% das pessoas conseguiram. Mas só que a gente tem que olhar que 80% não conseguiu. Né? É fácil você falar, 20% conseguiu, bastante gente conseguiu. E os outros 80% que não conseguiram? Forza Horizon, a versão Velozes e Furiosos do Forza Horizon 2. Esse jogo, inclusive, ele nem está mais disponível na plataforma. Depois, mais para frente, a gente vai falar um pouco sobre isso também. 20% das pessoas conseguiram desse jogo. Inclusive, eu queria até mostrar para quem está em casa, acho que vai dar... Tô com a camisa aqui do Xbox. Semana passada eu estava com a do The Last of Us 2, né? Hoje eu vim representando o Xbox aqui, que é uma plataforma que eu gosto muito também. Então, a próxima aqui, Isaac, essa também é uma das mais complicadas, tá? É um jogo lá da época do Mega Drive, que foi relançado atualmente. É o mesmo jogo, só que eles relançaram agora, e agora você tem a oportunidade de ter troféus e conquistas para fazer. Ele se chama Sega Vintage Collection Street of Rage. É um jogo muito conhecido do Mega Drive, dos mais conhecidos. E ele tem um 1000G de 1,5%. Então, se for ver entre todos os jogos que eu fiz aqui, eu acho que esse talvez seria o maior desafio, porque ele não é um jogo gratuito e só 1,5% fez. A Way Out, ele é da mesma produtora do It Takes Two, que eu já citei aqui hoje, né? É um jogo co-op também. Essa produtora gosta de fazer jogos assim, para você jogar de duas pessoas. Se uma pessoa só, você não vai conseguir. A não ser que seja algum gênio maluco, algum cara que está conseguindo jogar com as duas mãos ao mesmo tempo, com 2 controles, eu não conheço, mas não duvido também. A Way Out, 1,5% também no Xbox. Resident Evil 1 Remake, aquele que eu falei no episódio passado, que eu zerei só na faca. Exatamente. Ele tem o 1000G dele, apenas 2,9% de pessoas conseguiram, tá? Para mim pegar essa porcentagem no PlayStation é mais fácil, porque eu vou lá no troféu de platina e vejo quantas pessoas platinaram. No Xbox não tem a platina. No Play tem, no Xbox não. Mas eu consigo ver qual é a conquista mais difícil, mais rara que tem lá. E a mais rara, por incrível que pareça, não é a de zerar só na faca.
é a de zerar com inimigos invisíveis. Olha só. Mas a da faca tá ali também, tá no páreo. Bom, agora fechei as do Xbox, agora eu vou falar os que são as platinas, só no Play. A do PlayStation, a primeira que eu vou citar aqui, Isaac, essa é de um valor emocional também. Chama-se Capcom Beaten Up Bundle. Não sei se você vai lembrar, nas épocas do arcade, fliperama, as máquinas do passado, nós tínhamos lá jogos Final Fight, Capitão Comando. Eles criaram uma coletânea só com esses jogos antigos dos arcades e trouxeram pra gente agora em uma coletânea onde você pode jogar todos os jogos. 34% das pessoas conseguiram fazer os 1000G. Ele não é difícil mesmo. Você só precisa zerar todos os jogos. E zerar também com um amigo. Acho que essa é a mais difícil. Você precisa zerar todos os jogos. Pode zerar sozinho ou zerar eles com amigos. Com um amigo. 34% conseguiu. Eu nem deveria colocar ela, mas eu coloquei pelo valor emocional que tem, pela nostalgia de ter jogado os jogos do passado e tal. Too Extreme, aí já é um jogo lá do PlayStation 1 que foi relançado agora, né, com a opção de você ter troféus para fazer os desafios. Esse Too Extreme, 3,9% das pessoas no mundo inteiro que jogaram conseguiram no PlayStation a platina. Outro jogo que é mais valor emocional também, Fatal Fury 3, jogo de luta, que veio desde a época dos arcades e tal. 16% das pessoas conseguiram a platina. Outro Fatal Fury, mas esse se chama Real Bout Fatal Fury, 16% também conseguiram. The King of Fighters 2003, do PlayStation, 11% das pessoas conseguiram essa platina. The Last Blade, 21%. Aí já vem os mais difíceis agora, alguns mais difíceis. Twisted Metal 1 é um jogo dos primórdios lá do início do PlayStation 1 da década de 90. Relançaram ele agora, mesmo jogo, mas eles trouxeram para quem quisesse jogar nos dias de hoje. 2% só de todas as pessoas no mundo conseguiram a platina desse jogo. O Twisted Metal 2, que é o... Nossa, cara, o que eu joguei desse jogo nos anos 90 não tá escrito, cara. Tem amigo meu que vai assistir esse vídeo aqui e fala, eu sou prova disso, que eu joguei com muitos amigos, né, na casa de amigos e na minha casa também. 2% de pessoas conseguiram. The King of Fighters 95, valor emocional também, 12%, uma platina relativamente fácil, né? Tem um jogo aqui que, pelo que me lembro, é do PS Vita, tá? Ele se chama Super Stardust Portable, 17% conseguiram, mas é um jogo muito legal, um jogo de navinha, que lembra muito os jogos do Mega Drive e Super Nintendo. Eu coloquei aqui. Agora já vem uma platina de um jogo de luta, já mais complicada. 2% das pessoas conseguiram. Tekken 7. Um jogo que, nostalgia pura, da época do Master System, é um jogo que vinha na memória do Master System. Se eu comprava o videogame, o jogo já estava lá. Alex Kidd. Foi relançado uma versão com gráficos atuais e você tem a opção de também colocar o gráfico. Você muda, você clica lá numa opção do jogo, você pode jogar com o gráfico antigo ou com o gráfico atual. Eu mesclei os dois, porque eu queria reviver aquela nostalgia. Alex Kidd deu 3% de pessoas que conseguiram. Para finalizar aqui, The Last Blade 2, tinha falado do The Last Blade 1, jogo de luta e tal. 5% conseguiu do The Last Blade 2, né, platina. Inside, que é do mesmo produtor, a mesma produtora do jogo Limbo, que eu gosto pra caramba. Inclusive, mais pra frente, a gente vai ter algo pra falar sobre o jogo Limbo. 11% das pessoas conseguiram. E vem aqui dois jogos que pra mim são muito especiais. Um deles é The Last of Us 2, que eu estava com a camiseta semana passada. 4% das pessoas conseguiram. Eu até achei que fosse mais, porque eu não achei uma platina tão difícil, mas só 4% conseguiu. E o último, Resident Evil 2 Remake. 3% das pessoas no mundo conseguiram a platina no Play. É isso. Então tá aí, são 25 jogos no total, entre 1000G e platina. E posso te garantir que para conseguir isso aqui são muitas horas jogadas, viu, Isaac? Eric, realmente são conquistas aí, né, no universo gamer interessantíssimas, né? E você trouxe aí bastante detalhe. Eric, explica pra gente a diferença, né, entre troféus e conquistas, né? E como que é feita a classificação? Cara, no PlayStation, é bem básico. É tipo como se fosse mesmo umas Olimpíadas. Bronze, prata e ouro. Se o seu feito for bem simples, ele vai te dar um troféu de bronze ali, dependendo do que a empresa do jogo está trazendo de desafio. Se for um pouco mais complicado, prata. Se for mais difícil, o ouro.
E se você fizer todos os desafios, vai ser o troféu de platina, né? Um diamante, aparece um diamante e tal. Troféu de platina. No Xbox, ele tem uma classificação que, na minha opinião, é um pouco mais justa. Vou te explicar por quê. Como é numeração, então você tem conquistas que equivalem a um ponto, ou conquistas que equivalem a 500 pontos. Então não é só um exemplo clássico aqui. Uma conquista que é bem, mas extremamente simples, que é assim, inicie o jogo. Tem jogo que coloca isso. A produtora coloca assim, inicie o jogo. Você iniciou o jogo, ele desbloqueia lá, você iniciou o jogo. No Xbox é 1 ponto. No PlayStation já é uma medalha, já é um troféu de bronze. Aí você elimine tantos inimigos com uma escopeta. Troféu de bronze no Play. Já no Xbox já vai ser tipo 30 pontos. Então já mudou a classificação. De 1 já pulou para 30. Se é um feito um pouco mais simples, vai para 15. Então vai ficar entre 1 e 2. Quando você fizer um feito maior, aí você vai ter 100 pontos, 80 pontos, 90. Ele vai classificando dessa forma. O Play, ele vai ficar só no bronze, prata e ouro. Então eu acho mais justo a forma de classificação do Xbox nesse sentido. É basicamente isso. Ô, Eric, agora explica pra gente aí. Tem um troféu que só 0,1% dos jogadores conseguiram conquistar. Como é que explica essa parada aí? Tem. Que realmente tem alguns troféus e platinas que são hiper difíceis. Muito, né? A que eu consegui na verdade são duas, tá? Uma é do Street Fighter 4, que ele pede o seguinte, até fiz uma anotação aqui do detalhe, termine cada round, né, do jogo em menos de 20 segundos e zere o modo arcade. Basicamente, o que você tem que fazer? Você tem que enfrentar todos os personagens ali do jogo, mas tem que ser numa contagem de 20 segundos. Se passar de 20 segundos, por exemplo, normalmente a contagem começa com 60 segundos, então você tem que ir até 40, no máximo. E não pode morrer. Não tem tipo, morri, começou do zero. Se você morreu, pode ir lá do início, volta no final da fila e começa tudo de novo. E aí depois, vai ficando mais difícil, né? Só que tem um detalhe. Tem que ser no modo... você não pode colocar no mais fácil. Porque seria simples eu pegar e falar, eu faço isso aí, mas eu coloco na dificuldade fácil. Tem que ser no mínimo na dificuldade médio. Você zerar na dificuldade médio, uma pessoa que talvez não tenha muita habilidade ainda com o jogo de luta, vai ser difícil. Só zerar. Agora zerar matando todos, eliminando todos os inimigos, vencendo todos os inimigos em menos de 20 segundos, só 0,1 pessoas no mundo conseguiram. Esse é um feito que eu consegui. Para conseguir a platina, então, vai estar marcado 0,1 também. Porque você imagina, se um troféu desse já é 0,1, imagina a platina, que é mais difícil ainda, né? A classificação só fica entre 0,1. Tem um outro jogo que eu consegui um 0,1 também em um troféu, que é o do GTA V, um clássico, jogo conhecido, 200 milhões de unidades vendidas, falamos bastante, né, no episódio passado. Quem não assistiu, assista, tem muita coisa que a gente vai falar aqui que foi falado lá. Que é desbloqueie todos os personagens especiais e entre no modo diretor, né? Então tem todo um processo para você fazer isso, que é bem complicado. Um outro que eu queria destacar 1.8 pessoas conseguiram isso que eu vou falar, que é um troféu chamado Ding no jogo Limbo. O troféu se chama Ding, D-I-N-G. Que eu acho que mais pessoas conseguiram, porque não é assim, não precisa zerar o jogo. É uma parte do jogo que ela é quase toda escura e você tem que se guiando pelo seu ouvido. É um bonequinho que ele vai na lateral andando, tipo jogos bem antigos, tipo Mario, Donkey Kong. Né? O jogo é todo um branco e preto, muito legal o jogo, muito bom. Chama Limbo, tem para celular, tem para tudo quanto é plataforma. E você tem que ir para um espaço escuro do jogo e vem vindo serras. Então você vai ouvindo pelo som. Cara, eu joguei com o olho fechado. Pra mim ouvir a serra vindo e aí eu aperto o botão e pulo a serra. E tem uns lugares que você não sabe se o lugar é muito baixo, se o lugar é muito alto. Tem hora que você fala, mano, não tá acontecendo mais nada. Eu não sei se aqui tá alto, tá baixo. E você vai tendo que ir tentando, vai tentando. De vez em quando vem umas luzinhas pra você mais ou menos se localizar, ver o que tá acontecendo. Então esse troféu Ding também eu deixo aí, eu acho que quem fez sabe que é bem complicado, né? E esse foi esse jogo Limbo, que ficou faltando só um troféu pra mim e pra acho que 99% dos jogadores. Porque pra você fazer a platina, ele te exige que você zere o jogo com 5 vidas ou menos. É muito difícil, cara.
Caramba. Então é isso. Eu destacaria esses aí. O Eric, agora fala pra gente aí a quantidade de troféus que você possui. É troféus de platina, de ouro, de prata? Fala aí pra gente as quantidades. Cara, atualmente eu tô com 5.032 troféus na PSN, né? Sendo 673 de ouro, 1.071 de prata e 3.230 de bronze e completando 60 platinas, né? No Xbox, Isaac, a gente não tem esse recurso para saber quantas conquistas a gente conseguiu. A gente só tem o número total daquilo, né? Sabe que uma foi outra foi 10, outra tinha avaliado como 100. Então a gente não tem muito essa noção. Mas eu acho que se somar os 100 mil pontos, 101 agora, já tô com 101 mil pontos que eu tenho na Xbox Live, com o do Play, eu acredito que daria, somando conquistas e troféus, uns 10 mil. Sim. Eu acredito que sim. O Eric, você falou, eu queria até que você trouxesse detalhes sobre isso, que você disse que tem troféus relacionados a desafios assim malucos, desafios curiosos. Fala um pouco pra gente. Tem. Vou começar então com o GTA V. Tem um troféu que é muito curioso. O troféu se chama O Mar Não Está Pra Peixe. E quando você vai ver lá um troféu ou uma conquista, ele vem descrito um título. O título é O Mar Não Está Pra Peixe, né? E ele te dá uma descrição. A descrição normalmente é tipo te falando o que você tem que fazer. Essa descrição é só assim, ó. Você vai precisar de um barco maior, 3 pontinhos. Cara, ele te joga essa informação e você se vira. Algumas pessoas acharam que você ia comprar um barco no jogo, alguma coisa assim, e não é nada disso. Sabe o que você tem que fazer para conquistar esse troféu? Você tem que pegar o barco do GTA e ir até no meio do oceano. Cara, você vai tacar pau, meu irmão. Vai até sumir a cidade nas suas costas. Você girar o controle e olhar e falar, cara, não tô vendo mais nada, só vejo água e mar. Quando você chega lá no centro, vai demorar um pouco. Vai demorar, não vai ser rápido, não. Aí você chegou, porque o GTA tem um mapa gigantesco, né? Quando você chega lá no centro, o seu barco, né, a sua lancha, o motor vai fundir. Porque chega uma hora que não aguenta mais. E aí você vai afundar e vem um tubarão e o tubarão te mata. Aí vem desbloqueio, o mar não está para peixe. Esse é um desses, curiosos. Porque ele não dá nenhuma descrição do que você tem que fazer e você se vira. Né? Você vai no boca a boca, alguém vai te falando para você fazer isso. Um deles, inclusive só 4% das pessoas conseguiram esse do GTA V. Tem um do Sniper Elite 5, que é um jogo muito legal, que ele se chama Uma Bala, Uma Vida, o título, né? E a descrição é: elimine Muller. Muller é simplesmente um dos caras do alto escalão da época da Segunda Guerra da Alemanha. Só pra você ter ideia. Não vou entrar em muitos detalhes porque o YouTube não gosta, né? Elimine Muller com um fuzil, pode ser qualquer arma, com um fuzil a uma distância de mais de 600 metros. Você tem que dar um tiro e eliminar ele numa distância de mais de meio quilômetro no jogo. Só que tem um agravante. O Muller tá em movimento, ele tá num carro. Como que eu vou acertar um tiro a 600? Cara, é difícil. Então você fica num determinado lugar ali, o carro tá passando, ele tá fugindo e você tenta acertar um tiro de sniper nele. São muitas tentativas, cara. Até que uma hora eu consegui, até que tem 5% das pessoas conseguiram. 95% não conseguiu. Tem um, que esse daqui esse aqui é uma coisa mais de lembrança, tá? Nesse mesmo jogo Sniper Elite 5, e eu vi que no Play não tem. Aí vem uma das coisas que eu falei agora há pouco pra você. Às vezes tem troféus e conquistas que tem no Xbox que pode ter alguma modificação no Play. É raro, mas acontece. Que sabe aquele... Pra quem estiver em casa aqui e ouvindo, sabe aquele líder da nação alemã que tem um bigodinho da Segunda Guerra Mundial? Sei. Cometeu bastante umas atrocidades? Sabe qual é, né? Sei. Então, no jogo, ele tá no jogo, como inimigo seu. Olha só. E esse troféu acho que é só no Xbox, pelo que eu lembro. Porque eu fui ver agora de manhã e não vi no Play. Elimine o bigodinho, o cidadão, com um tiro no testículo. Caramba, olha isso. E o Sniper Elite 5, ele tem uma coisa curiosa. O tiro, quando ele acerta o inimigo, ele tem um tipo de um raio-x. Então ele vai mostrar, quebrando os ossos picantes, ele vai em câmera lenta, a bala assim, e vai mostrando, sabe? Então ele vai mostrar a bala, vai ter que acertar lá, sabe? E assim,
eu sei que não chega a ser 600 metros, mais de 1.000 quilômetros como nesse, mas é uma distância que não é tão perto. Mas como a Sniper lá tem, você consegue ir chegando perto, né? Então, não é tão difícil, por isso que tem uma certa porcentagem conseguiu. Mas tem alguns, esses aqui eu consegui, tá? Isso que eu falei pra você. Mas tem alguns que eu só sei que existe. Tem um jogo que eu vou falar aqui pra você que eu nem nunca joguei, mas que tem umas coisas meio bizarras, tá? O Rock Band 2, que é um jogo que você toca instrumentos nele. Você pode fazer no controle, tocando os instrumentos, ou você pode usar um instrumento mesmo. O Rock Band 2, ele tem um que é o seguinte: passar por todas as 84 músicas do jogo, em sequência, sem falhar em nenhuma, e não pode pausar o jogo ainda. Isso leva cerca de 6 horas. Não pode pausar o jogo, 6 horas, e não pode errar nenhuma nota. Caramba, o cara levou num patamar, tipo, a ferrar, se você quer essa platina aqui, vai ser difícil. Isso aí com certeza, 0.1 pra baixo aí. Tem um jogo, Isaac, chamado Grammys Mod, é um jogo de 2006, do PC. Ele não tem pra Xbox, nada. Não tem pra PlayStation. Você tem que entrar no servidor do jogo e jogar com o criador do jogo. Você entra no servidor do jogo e tem que jogar com o cara que criou o jogo. Senão você não desbloqueia. Tipo assim, se o cara estiver lá jogando, vai aparecer pra vocês. Senão, não. Porque no PC também tem essas conquistas, né? Uhum. Imagina, você tem que entrar no jogo ou entrar no servidor pra jogar com o cara que criou o jogo. Se o cara estiver lá, beleza. Se o cara desistir de jogar, ninguém consegue. E tem um, pra finalizar, essas curiosidades, que é o jogo The Stanley Parable Ultra Deluxe, né? Que ele diz o seguinte: jogue por 24 horas seguidas durante uma terça-feira. Tem que ser numa terça-feira. Você joga ele o jogo por 24 horas e depois você tem que ficar 10 anos sem jogar. Caramba. Aí depois... 10 anos, irmão. Aí você entra no jogo lá, depois de 10 anos ele vai... Plup. Teve uns caras que arrumaram um jeito de conseguir essa conquista aqui. Eles foram lá e mexeram na data. Então, fizeram uma gambiarrinha. Mas se o cara não souber disso aqui, é só assim. E é isso. Ô, Eric, explica pra gente aí, tem alguns jogos que não é possível mais comprar digitalmente. Explica essa polêmica aí pra gente. Tem essa polêmica, cara. Tem sim. É o seguinte, por exemplo, jogos de corrida vários, né? A saga Forza tá acontecendo isso. Project Cars. Tem alguns jogos que eles foram retirados por algum motivo que a gente não sabe, não é muito explicado, mas normalmente são direitos autorais de música. E aí você só pode comprar em mídia física. Você tem que ir atrás. E o que aconteceu? Você quer um exemplo? O jogo do Deadpool, ele não tá, por exemplo, na loja do PlayStation. Ele não tá lá. Por quê? Porque a Disney comprou os direitos da Marvel. A partir do momento que ela comprou, ela resolveu fazer várias mudanças lá. O jogo está sendo vendido a R$2.000 agora numa mídia física. Então isso casa muito com o que a gente falou na última vez. O digital hoje vende 80%. Acabou de sair agora, recentemente, a Sony dizendo que no balanço dela lá, 80% dos jogos são mídia digital e 20% só de físico, né? Mas e esses jogos que são retirados porque teve um problema com uma música aqui, teve um problema ali, o cara só consegue jogar o jogo agora em mídia digital. Então tem essa polêmica aí. Então é isso. Ué, Eric, e o fechamento aí da loja digital da Xbox 360? Exato. Fui muito feliz, né, jogando Xbox 360. E aí, nesse fechamento, por exemplo, entra mais ou menos isso que eu tô falando pra você, né? Fechou, mas tem aí que tá. Eu tenho que trazer um detalhe muito importante do Xbox, que é o seguinte. O Xbox, ele tem a retrocompatibilidade. Algo que não foi falado no episódio inicial lá, no primeiro episódio. Então você consegue hoje ter um Xbox One e jogar a maioria dos jogos dessa loja que fechou. Mas o cara que tem Xbox 360, ele não consegue mais baixar, não consegue mais comprar. E logo o PlayStation 3 vai ir pelo mesmo caminho, né? Porque chega uma hora que começa a ficar muito caro para Sony ou para Microsoft manter e já não está tendo tanto retorno. Então é isso. Eric, dessa geração aí de games, essa geração aí de games sendo lançada, tem te agradado? Não muito. Vou te explicar por quê. Vou pegar o caso do PlayStation, vai. O Spider-Man foi o último jogo lançado, por exemplo, pro PlayStation Studios. Ele foi lançado ano passado. Nós estamos em agosto e até agora a PlayStation Studios não lançou nenhum. E eles estão dizendo que só vai lançar por ano que vem. Entra mais ou menos no que a gente falou no episódio passado. Os jogos estão ficando cada vez mais caros. As pessoas estão indo muito pro serviço de assinatura, né?
E assim, a gente não está vendo um avanço gráfico, Isaac, como a gente via no passado. Estão tendo menos jogos com menos impacto. E assim, vamos pegar, já que a gente está falando de PlayStation, tem muito... jogos que são exclusivos do PlayStation 5, por exemplo, hoje, dá para contar nos dedos da mão. Porque ou ele tem no PlayStation 4, que é o anterior, ou ele tem pro Xbox, ou ele tem pro PC. Então, eu acho que a gente está carecendo de grandes jogos, como a gente já teve no passado. E vou finalizar isso aqui dizendo algo a mais ainda. É a pior geração de todas, em questão de jogos. Caramba. Todas as outras gerações foram melhores. Caramba. Infelizmente, nesse momento, é isso aí. PlayStation 5 Pro, o que esperar dele? Olha, é uma pergunta polêmica, porque muita gente gastou R$5.000 num PlayStation 5, né, o chamado PlayStation 5 Fat, ou base, né, que é o primeiro que lançou. Hoje já tem o Slim, que ele é o mesmo PlayStation, só é mais reduzido e menor, né, com o tamanho dele e tal, mais leve também. E como a gente não está vendo essa quantidade de jogos, né, e alguns jogos não estão conseguindo realçar toda a sua potência também pelo hardware do console. O hardware não está conseguindo realçar toda a potência. Há quem discorde, há quem acha que não. O PlayStation 5 ele tem muita lenha para queimar ainda. O Pro ele vem para trazer mais potência. Parece que o mercado está caminhando para lançar grandes jogos depois do lançamento do PlayStation 5 Pro e do Xbox. São consoles de meio de geração, né? Antes a gente comprava um Super Nintendo e ia com o Super Nintendo até o fim da geração. Comprava um Mega Drive e ia com o Mega Drive até o fim da geração. Play 2, Xbox 360. Já na geração passada, Play 4 e Xbox, eles começaram com essa ideia de atualizar no meio da geração com um console mais potente. O PlayStation 5 Pro, ele, por exemplo, tem uma unidade chamada teraflops, tá? Como que eu posso te explicar? Quanto mais teraflops uma placa de vídeo tem, mais condições ela tem para te trazer realismo dos gráficos. Claro que não é só isso, é toda uma arquitetura do videogame, processador e tal. Hoje, o PlayStation 5 tem... o sistema dele tem 10 teraflops. O Pro vai ter 33. Então já é 200% a mais. O Ray Tracing, que é o brilho nos espelhos, a iluminação, sombra, ele tem uma determinada qualidade que é 1x. O do PlayStation 4 Pro vai ser 4x. 4 vezes mais. E acredita-se que jogos terão melhorias para o PlayStation 5 Pro que não vai ter para o outro, porque ele vai ter mais potência. Então, o Ray Tracing, os teraflops, mais capacidade de armazenamento, né? Mais velocidade dos jogos. Os jogos hoje em dia ainda tem os chamados load, né? Você tem que ficar esperando, às vezes, carregar ali o jogo e tal. Ele vai carregar mais rápido. Então, é isso, né? Outro detalhe. Os jogos hoje, Isaac, tanto no Xbox Series como no PlayStation 5, você não está conseguindo mais jogar o jogo em 4K 60 FPS. Você tem que escolher. Você quer mais fluidez no jogo? Vamos reduzir a qualidade gráfica para 2K. Ah, não, mas eu quero o máximo da qualidade. Então vamos cair para 30 FPS. E o PlayStation 5 Pro, ou o próximo Xbox também, que a gente poderia até falar de não temos ainda nenhum rumor, mas provavelmente teremos um novo Xbox para competir com o Pro. Ele vem para trazer esse 4K 60 FPS que foi prometido e não cumpriram ainda. Olha só. Ô, Eric, pode comentar um pouco com a gente aí dos próximos lançamentos aí da franquia Resident Evil? Olha, Resident Evil tem muitos rumores aí, cara. Muitos. Resident Evil 0 Remake, né? Um jogo que foi lançado lá em 2002, tá pra gente ter um remake de Resident Evil 0. O Resident Evil 1, estamos para vir com um remake e um fato curioso, Isaac. Acho que seria a primeira vez que a gente vai ver o remake do remake. Eu não me lembro de ter visto nada disso no mundo e universo dos games. Por quê? Porque o Resident Evil é de 1996, o original, e lançaram um remake em 2002. E aí agora eles querem refazer um outro jogo, fazer um jogo com os gráficos atuais e tal. Então parece que para 2026, quando a franquia vai completar 30 anos, ele viria com eles iriam lançar, né, esse jogo Resident Evil 1 Remake do Remake. Resident Evil Code Veronica, um jogo lá da época do Dreamcast, né? Um jogo também muito antigo. A fanbase quer realmente que exista esse remake, né? Então acredita-se também que virá.
Eu acho que isso está bem próximo de acontecer, tá? Resident Evil 9, que é a sequência do 8, o último que veio. Acho que é bem provável que também já tá meio que no forno. Eu acho que seria isso, Isaac. Eu posso estar esquecendo um ou outro aqui, mas eu acredito que seja... Resident Evil 5, Remake. Porque acabou de sair o 4 agora e foi um sucesso de vendas. Então, Resident Evil 5 também. E quais são os melhores jogos dessa franquia? De Resident Evil... cara, eu colocaria em primeiro lugar Resident Evil 2 Remake. Eu gosto muito dos jogos antigos, mas pra mim eles são como, por exemplo, um belíssimo carro Maverick. É ótimo, mas se eu tiver a oportunidade eu vou andar com uma Ferrari 2024 e não com uma Maverick anos 70. Eu sei que tem gente que tá em casa que iria preferir o Maverick. Eu ficaria com a Ferrari 2024. Os remakes que nós estamos vendo hoje, pra mim, são como se fossem as Ferrari de 2024. Então eu ficaria com Resident Evil 2 Remake. Resident Evil 4 Remake, colocaria também, muito bom. O 1 Remake tem que estar, que é excelente. Vou citar Resident Evil Revelations 2, que é um jogo que divide opiniões. Alguns gostam, outros não. Pra mim, estaria entre os melhores também. Resident Evil 0, eu acho legal pra caramba. Ele vem com os mesmos gráficos do 1 Remake, surgiu em 2002. Os dois surgiram em 2002 pro GameCube. Tem uma curiosidade, Isaac. O produtor de Resident Evil se chama Shinji Mikami, né? Lá no início. Hoje ele já não tá mais. Lá na Capcom, que é a produtora. E quando ele lançou o Resident Evil 1 Remake, ele falou o seguinte: eu quero esse jogo no GameCube da Nintendo, esse jogo nunca vai sair dele. Por quê? Porque o Nintendo GameCube não estava vendendo bem. O Nintendo GameCube, né? Ele não estava vendendo bem. E aí, com o Resident Evil, que é uma franquia fortíssima, vamos injetar, as pessoas vão querer. Mesmo assim, não conseguiu. O jogo não vendeu bem, sendo excelente. As pessoas estavam com o PlayStation 2, né, o console mais vendido até os dias de hoje. E ele, na época, deu uma declaração que ele faria um harakiri se o jogo saísse. Quem não sabe o que é o harakiri, o cara pega a espada do samurai e faz exatamente isso. Ele falou, eu faço um harakiri se esse jogo sair. E o jogo saiu. Aí perguntaram pra ele, mas o Shinji, e agora? Você não falou que faria um harakiri? Eu falei, né, mas agora eu não tô mais na Capcom, se eu tivesse lá ele não teria saído, não sei o que, mas falou que não saiu. E aí aconteceu isso. Então, esses são os meus principais e essa é a curiosidade, né? O Eric, você falou pra gente dos melhores, aí fala o pior. Pior? Cara, com certeza, toda vez que o Resident Evil tentou fazer jogos pra serem jogados online, multiplayer, se deram mal. Sempre, cara. Tem o Resident Evil Reverse, lançaram alguns aí péssimos. Mas eu queria citar aqui a DLC do Resident Evil 8 Village, que é a DLC da... até me fugiu o nome agora. É a DLC, não fiz nem questão de gravar o nome de tão ruim que é. Sombras de Rose, até lembrei. Sombras de Rose. Ela é muito ruim. Por quê? Porque Resident Evil, é você usar pistolas, bazucas e tal, e esse aí ela meio que vai no poder, assim, fazendo umas coisas com a mão, assim, cara, é muito criticado e eu vou colocar entre os piores aí, vai. O Eric, ainda falando de Resident Evil, o Resident Evil, ele se trata do quê? Tipo, qual é o real tema de Resident Evil? Você pode explicar pra gente? Quando ele surge lá em 1996, se entendia que ele era um jogo de zumbi. Porque era dentro de uma mansão, você lutava contra zumbis, tinha alguns monstros ali e tal. Com o passar dos anos, você começa a sair só de dentro de uma casa, começa a ir para cidades, né? Andando por ruas e tal. Então começou a se entender que, não, peraí, não é só sobre apocalipse zumbi. Mas, no original, Isaac, ele se chama Biohazard, lá no Japão. Ele se chama Biohazard, que significa risco biológico. E depois, pro ocidente aqui, ele chegou como Resident Evil já lá naquela época mesmo. Então, o que acontece? Muitas pessoas às vezes criticam, falam, pô, mas peraí, por que o Resident Evil tá trazendo tantos monstros? Por que tá desfocando dos zumbis? Mas pera lá, ele é um jogo sobre risco biológico. Ele vai abordar outros temas, outras coisas mesmo. Então, é sobre isso, sobre risco biológico. Legal, interessante. Hein? O Eric, agora fala pra gente aí, explica aí com detalhe pra gente a diferença entre reboot, remake, remaster. Explica isso pra gente aí. Beleza. Essa aí é uma confusão na mente da maioria do pessoal. Mas eu vou usar a franquia Resident Evil pra te explicar isso. Então nós tínhamos, por exemplo, o jogo original de 1996. O Shinji Mikami resolve que, não, vamos fazer um remake. Então ele foi lá e refez aquele jogo que existia lá em 96 para 2002, com gráficos melhores. O jogo é um sucesso tremendo. O que é um remaster? Ele pegou esse jogo, por exemplo,
que é um remake de 2002, e remasterizou ele no ano de 2015 para PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 e Xbox 360. É o mesmo jogo, só que ele tem uma qualidade gráfica ali, foi polido, teve um polimento nos gráficos. É o mesmo jogo. O remaster é o mesmo jogo. O remake é um jogo refeito, né? Aí a gente tem o reboot. O reboot, o melhor exemplo que eu poderia dar é da franquia Tomb Raider. A franquia Tomb Raider fez um reboot. Ela pegou os jogos que tinham lá nos anos 90 com a Lara Croft e criou uma história nova. É a mesma Lara com a sua pistola, mas é uma história completamente diferente. Um jogo que foi lançado, um jogo inclusive dos melhores jogos que eu já joguei, jogo de 2013. O Resident Evil, inclusive, quase fez isso com Resident Evil 7, que ele não tem a numeração 7, inclusive. Ele quase fez um reboot. Eles iriam... porque estava tendo muitas críticas por causa de Resident Evil 6 e tal. Isso foi falado depois que eles tinham a ideia de zerar a franquia. Vamos fazer de novo. E realmente, se você pegar a ideia do Resident Evil 7, ela é muito parecida com a do Resident Evil 1 lá de 1996. Mas depois eles resolveram que não, vamos fazer como uma sequência mesmo e tal. Aí nós temos a portabilidade. A portabilidade, sabe o que ela é? É você pegar um jogo que ele aí não tem remasterização. Você pega o mesmo jogo lá do Play 2 e joga no Play 4 hoje. Tá cheio de jogo assim. O Resident Evil 4 foi feito uma portabilidade. Era um jogo de Play 2 e hoje você tem até pro Play 5. É o mesmo jogo. Depois eles fizeram um remake e tudo. Então a portabilidade seria, é uma preguiça da produtora de tipo, pô, não quero mexer com isso aqui. Do jeito que tá bom, tá aí. Se quiser jogar, joga. Se não quer, não joga, né? Então ficou o remake, remaster, reboot, a portabilidade. E a Capcom com Resident Evil lançou uma coisa que ninguém conhecia, chamada reimaginação. A reimaginação é o que aconteceu com Resident Evil 3. Ela foi para fazer um remake do Resident Evil 3, mas ela falou, eu vou fazer uma reimaginação. Todo mundo falou, o que ela vai fazer? Aí ela mexeu no jogo, ela não fez igual. Ela foi extremamente criticada por ter sido infiel ao original. Mas ela falou, é a reimaginação, é o que eu quis fazer. Então essa é a diferença, pra quem não conhecia, é isso aí. Legal. Ô Eric, no último bate-papo que a gente teve, você comentou com a gente seu top 5, né? Você falou um pouco dos jogos e tal. Vamos expandir isso aí pra um top 10? Pode ser, boa ideia. Pode ser. Cara, essa eu tenho em mente, né? Alguns jogos aí. Horizon Forbidden West, que é um jogo que agora saiu pro PC depois, né? Horizon Zero Dawn, colocaria. Rocket League, que eu citei aqui nos troféus, né? Colocaria, jogo Limbo, jogo Inside. Tem muito... Cara, não tem como não trazer para um top melhores jogos um Donkey Kong, a trilogia lá do Super Nintendo. Isso porque eu falei só de um Resident Evil, mas eu poderia citar vários aqui que entrariam nos melhores jogos também. Eu acho que seriam esses, cara. Seriam esses jogos aí. São jogos muito bons. Seriam esses. E agora fala pra gente dos melhores jogos aí de mundo aberto que você considera. Jogos de mundo aberto? Pô, essa seria fácil de falar. Mas sabe o que eu vou fazer, Isaac? Ao invés de citar, vamos dizer assim, aqueles jogos já batidos do público, poderia citar aqui pra você, Skyrim, The Witcher 3, Elden Ring, que é um jogo que tá aí no momento. Poderia citar o Zelda do Nintendo Switch, Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom. Ou os meus preferidos, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, GTA V, Red Dead Redemption 2, mas eu quero citar pelo menos uns 3 jogos que não são muito falados e eu gosto muito. Mafia, edição definitiva, Definitive Edition. Excelente, Isaac. Eles pegaram um jogo que era do Play 2 e aí sim fizeram um trabalho muito bacana, fizeram um remake. O jogo é sensacional. O Mafia 2, aí ele é só uma portabilidade. Aí a produtora, no Mafia 2, não fez um remake, mas ainda assim, como o jogo é muito bom, é muito legal de se jogar. E tem um jogo chamado GTA da China. Chama-se Sleeping Dogs. O jogo é muito bacana, é um jogo de mundo aberto. Parece um GTA, mas a ambientação dele é chinesa. É um jogo muito legal também. Citei agora, entre os melhores jogos, o Horizon Zero Dawn e o Forbidden West, que está na minha lista de melhores jogos. Mas também são jogos de mundo aberto que poderiam estar. Eu acho que seriam esses. Bom, já que a gente está falando dos melhores jogos, e de luta, quais são os melhores? O recente Street Fighter 6, né? Recente, assim, foi lançado ano passado, mas é um jogo aí que tá no páreo aí ainda, né? Número 1 pra mim. Melhor jogo de luta que eu joguei. Citaria pra você um jogo com personagens da DC, chamado Injustice, né? Onde o Superman vai lutar contra o Batman, a Mulher Maravilha contra o Aquaman. Cara, muito bom, Isaac. Muito legal o jogo. Vou citar um jogo lá dos anos 90, dos primórdios.
Street Fighter Alpha 3, joguei demais, jogo até os dias de hoje, muito bom. Eu acho que não poderia faltar um jogo também da franquia Samurai Shodown, o 4, citaria o Samurai Shodown 4. E é isso, acho que seriam esses. Então, Eric, teve um anúncio que o personagem Terry, né, do Fatal Fury, ele vai pro Street Fighter. Você pode comentar um pouco sobre isso? Momento histórico, Isaac, no gênero de luta dos games, né? Nunca a gente teve nos jogos de Street Fighter um personagem que fosse de uma outra franquia, da franquia Fatal Fury. E não é só o Terry, viu? Tem a Mai Shiranui, que é uma personagem feminina também do universo Fatal Fury, que vai estar lá. Então é um momento histórico aí pro universo dos jogos de luta. Tô ansioso para jogar com o Terry contra Terry versus Ryu. Vai ser sensacional esse crossover aí. Legal. Ô, Eric, e o game UFC? Você curte? Legal, o UFC é bacana. Não entra no meu top, mas é bacana, é divertido. Com o UFC ele tem umas coisinhas diferentes, né? Por exemplo, não é só vai de uma luta para outra, né? Você tem que ir para coletiva de imprensa, aí dependendo, você vai lá, tem que postar na rede social do jogo alguma coisa. Mas é legal, é bacana. Eles estão melhorando cada vez mais os gráficos, né? As mecânicas do jogo. Eu me divirto bastante. The King of Fighters, qual é o melhor? Olha, vou citar o The King of Fighters 98. Eu acho que ele consegue ter o equilíbrio de tudo. Número de personagens, gráfico, né? Um jogo que eu joguei muito na época dos arcades, antes de ter nos consoles ali, sabe? Ia nas máquinas jogar com uma ficha ali e tal, nos anos 90. Eu ficaria com 98. Legal. Bom, já que a gente tá falando aí dos melhores, e Mortal Kombat, qual o melhor? Difícil essa, Isaac. Vou citar o Mortal Kombat 2, tá? Lá dos anos 90, mas com um pezinho muito forte com os atuais também. Gosto do Mortal Kombat 10, do 11, joguei muito 9 também. Mas eu vou citar o 2, vai. Vou citar o Mortal Kombat 2. Legal. Eric, o Game Black, que é amado aí pelos fãs, não teve uma continuidade, a galera tá esperando. Por que isso acontece? E tem alguns outros jogos que estão nessa mesma situação? Ah, tem, hein? Tem, com certeza. Cara, o Black é um jogo amado, né? Da época do Play 2. Tem uma fanbase fortíssima. É um jogo difícil, cara. Tem que suar a camisa para jogar aquele jogo e zerar ele. Mas não se sabe por que não deram uma continuidade. Com certeza, se ele fosse anunciado hoje, iria ter uma fanbase muito forte. Muita gente iria comprar e querer jogar, né? Nós não sabemos por que eles não investiram mais. Não sei se tem alguma coisa relacionada a direitos autorais. É difícil. Mas assim, por exemplo, as pessoas pedem muito, por exemplo, que a trilogia Donkey Kong, que ficou lá nos anos 90, quem sabe lançasse um Donkey Kong Country 4, que parou no 3. Né? Ou de repente remasterizassem essas franquias. Pedem muito para que se remasterizem, faz alguma coisa com os jogos antigos de Resident Evil 1, 2 e 3. Muita gente não quer remake. Muita gente quer jogar aquele jogo antigo melhorado hoje, sabe? Remasterizado, faz umas mudanças aí e tal. Então são esses aí. San Andreas, que é o GTA, considerado por muita gente o melhor de todos. Tem muita gente que pede esses jogos aí, gostaria de uma sequência, de uma remasterização, de um remake. E, por incrível que pareça, muitos jogos realmente não temos, como é o caso do Black. Legal. E o que você tem jogado aí atualmente, Eric? Cara, atualmente eu tô jogando um jogo de luta, que ele é um jogo também da época dos arcades, mas ele foi relançado agora semanas atrás, chamado SVC Chaos. Ele pega os personagens da SNK e os personagens da Capcom e unem num crossover no jogo. E tô jogando um jogo que ficou pra trás pra mim, um jogo lá de 2015. O nome desse jogo é The Order 1886. Cara, me surpreendi muito, Isaac, com esse jogo. Gráfico muito legal, muito bacana. Assim, foi uma grata surpresa pra mim. São esses que eu tô jogando. Ô, Eric, agora, fala pra mim, o que esperar aí de GTA 6 e o que ele pode trazer de diferente? Cara, um mapa muito maior, né? Uma qualidade gráfica maior também. Então, falando em detalhes de carro, que você vai poder interagir no seu carro ali dentro, coisa que não podia fazer no 5. Se espera que o jogo tenha um modo online satisfatório como era no passado. Então, assim, as expectativas para GTA 6 são as maiores, gigantes possíveis, né? De que tudo que deu certo no GTA 5 seja amplificado no 6. Eu realmente também estou numa grande expectativa, e é um jogo que já está datado, tá? Para o final de 2025. Ali para o último semestre de 2025. O Eric, o filme novo que saiu agora, no cinema, que a crítica tá massacrando, que é Borderlands, baseado aí no game,
Mano, a crítica tá falando muito mal do filme. Por que isso acontece? Era esperado? Você pode comentar um pouco sobre o game, sobre essa ideia de lançar um filme inspirado nesse game? Olha, o game em si, a franquia Borderlands, não é das minhas preferidas. Eu joguei os jogos, não dei muita continuidade porque não caiu no meu gosto. Não assisti o filme, porém acompanhei as críticas, né? Me parece que realmente fizeram algo que tá muito, não apenas infiel ao game, mas muito mal produzido e roteirizado. Então, eu tô me baseando nisso por enquanto. Legal. E Eric, fala pra mim, o que esperar dos próximos God of War? Olha, Isaac, a gente tem o God of War, o mais recente que foi lançado, que é o Ragnarok, né? E a gente teve, assim, várias revelações naquele jogo, né? Por exemplo, uma delas que eu vou falar aqui, que muita gente sabe, ou talvez não saiba. Porque, assim, o Thor, ele aparece no jogo. Você enfrenta o Thor. Olha só. O Thor tá no jogo. O Odin aparece no jogo. Você enfrenta o Odin no jogo também. O Thor já é a primeira cena do jogo. Cara, uma luta, assim, God of War, principalmente sempre foi, né? Assim, um jogo de batalhas épicas. E esses mais recentes, que são mais realistas, eu arrisco dizer pra você que eu nunca vi nada no universo dos games, insertando de batalha. É emocionante. E muito cinematográfica. O que acontece? Os rumores é de que os próximos God of War, você vai jogar com o filho do Kratos. Por quê? Porque no God of War 2018, você jogava com o Kratos, que é o personagem principal, o filho dele era o seu auxiliar. No God of War Ragnarok, você já consegue jogar com o Kratos e em dado momento joga com o filho dele. Tem várias missões que você cumpre com o filho dele. Então, por tudo que foi mostrado e que foi revelado, imagina-se que a gente vai jogar vai ter um jogo solo do filho dele no próximo jogo. Porque o filho dele, ele foi reconhecido no jogo como Loki. O irmão do Thor. Olha só. Mano. Exatamente. Então, tem essas particularidades aí pra frente, né? E vamos ver o que a Santa Mônica, que é a produtora do jogo, vai nos trazer. Certo. O Eric, agora fala pra gente aí, pode comentar um pouco sobre a mudança de personalidade do personagem Kratos? É um assunto polêmico, Isaac, porque, assim, os primeiros God of War lá do Play 2, né? Ali da metade de 2005, 2006, 2007 ali. O Kratos, ele era um personagem bárbaro. Ele só queria destruir tudo. E não tinha muita história em cima daqueles jogos, né? Só que o Kratos, ele se casou, ele teve um filho. A primeira cena do God of War 2018 é você indo pro enterro velório da esposa do Kratos. Tá? Aquele clima tenso, o moleque revoltado, puxa, tal. E aí, o que eles fizeram? O que eles começaram a trazer? O que eu entendo, tá, Isaac? Que os jogos atuais, eles estão tentando trazer uma mensagem mais positiva, né? Aquele Kratos bárbaro e tal, ele passou... houve uma evolução do personagem. Hoje, então, o Kratos, ele é um cara muito mais pensativo nas atitudes dele, porque ele pensa no filho. Ele tem que dar um exemplo, um bom exemplo pro filho. Tem um momento no jogo que eu fiquei até surpreso de ver o filho dele, um molequinho, chamando a atenção do Kratos. Você falou pra mim fazer isso, mas você tá fazendo igual. Então dê um exemplo, não sei o que, sabe? Umas coisas assim. Mas pro fã mais purista, o cara olhou e falou assim, mas quem é esse cara pra falar assim com o Kratos, que é um bárbaro, né? E o Kratos, claro, continua forte pra caramba, tudo. Mas como o nome do jogo é o Deus da Guerra, então, assim, de repente... Em dados momentos, o Kratos meio que tá querendo paz, sabe? Parece que ele tá virando o deus da paz. Isso irritou muita gente. Mas, assim, o jogo continua muito bom. Mas teve essa mudança de personagem, né? Tem um momento que o Kratos... chamaram o Kratos até de pai de pet, porque ele tem que cuidar de um bicho. Então, assim, aquele ser bruto e agressivo agora tá um pouco mais comedido e tal. Então teve essa mudança aí que incomodou bastante gente, né? Legal, Eric, legal. Até porque tem uma DLC... chamado Valhalla. É God of War Ragnarok e a DLC Valhalla, que é um complemento do jogo. Cara, a DLC é ótima. Eu até me diverti mais com a DLC do que com o próprio jogo, sabe por quê? Porque o jogo tem bastante história, a história é ótima do God of War. Nessa DLC Valhalla você vai lutando contra muitos chefes, muitos inimigos e tal. E aí o produtor teve uma ideia que eu achei genial. Genial. No final dessa DLC, ocorre um encontro entre o Kratos atual, mais maduro, né, mais comedido, com aquele Kratos do passado, numa visão.
sabe? Esse Kratos do passado tá todo imponente, sentado numa cadeira e tal. E ocorre esse encontro e ocorre um diálogo. Ô, Eric, depois acho que é interessante a gente colocar um trecho desse encontro aí, tipo, né, falando aí das personalidades, esse confronto aí de personalidades, né, do Kratos jovem, o Kratos mais velho, seria interessante, né, colocar um vídeo, alguma coisa. Excelente ideia, excelente ideia. Então, essa cena que você comentou aí vai ser muito legal para quem tá em casa, que não acompanhou, assistir e ver isso daí. Porque é bem interessante, cara. Porque daí você consegue notar o choque que há entre eles, né, nesse diálogo. E é bem legal, bem bacana mesmo. Legal, Eric. Bom, queria só fazer um breve comentário. A gente teve esse bate-papo aí sensacional sobre o universo gamer, mas eu queria te convidar você para em breve ter um novo bate-papo aqui, só que falando de cinema, porque eu sei que você é cinéfilo, você curte pra caramba, acho que seria bem interessante, hein? Seria. Legal. Eu vou te dar uma dica também. Vou te pegar de surpresa aqui. Eu aceito o convite. Com certeza, cinema é uma das minhas paixões aí. Inclusive tem o Coringa 2 vindo aí, que é um filme que eu tô muito, muito afim, né, de assistir. E eu acho que seria interessante se você depois topar, e o nosso amigo Edgar, que esteja presente aqui com a gente, né, Legal. que hoje não pode estar, infelizmente, por motivos pessoais, a gente possa falar sobre fé, Deus e religião. Legal, pode ser também, show. Eu acho que tem muito pra extrair desse universo que é bem vasto. Legal, show de bola. Bom, chegamos ao final aí de mais um episódio aqui do podcast Dualidade de Ideias. Primeiramente eu quero agradecer aí o espaço, né, do Podcamp da IMA, ceder aí esse espaço pra gente realizar esse bate-papo. Quero agradecer também imensamente a presença aí mais uma vez, pela segunda vez aqui, do Eric Ferraz. Eric, muito obrigado pela participação. Posso só fazer um detalhezinho? Pode. Pra quem tá em casa, talvez assistindo e não saiba, eu sou dono de um podcast também, que é o podcast com o Eric Ferraz. Você que está em casa, quiser conhecer o meu trabalho, tem um podcast com assuntos variados. Então você pode acessar depois lá, escreve no YouTube podcast com o Eric Ferraz. Se você quiser, acesse lá nos comentários, eu vou deixar um comentário, o Isaac pode até fixar lá, se for o caso. E aí você acessa também, para você assistir. Isso. Legal, quando terminar, nos comentários do próprio YouTube, eu coloco o link para o pessoal entrar e acessar. Show? Fechou, então. Pessoal, quero pedir para ir pro público aí, você que está assistindo esse vídeo, curta, compartilha, enfim, é isso aí, galera. Beleza? É isso aí. Valeu! O que eu posso te dizer? Eu lembro da sensação de tomar o trono. O que significou e o que não significou. Um deus da guerra. Um deus da dor. Do sofrimento. Da destruição. As normas disseram que eu busco uma redenção que eu sei que eu não mereço. O que isso me torna? Um deus dos tolos. Um deus da... esperança. Quando tudo está perdido. Você perdeu tudo. E todos. E se tornou. Não existe perdão para você. Você escolheu. Eu escolhi. E agora? Será que eu, esse mesmo homem, devo aceitar, tomar, proclamar, liderar, me colocar a serviço? Serviço. Se eu perder tudo e todos, ainda vai restar alguma coisa aqui dentro para que eu não vire você.
não sei. Mas eu tenho esperança. Você é cruel, arrogante e egoísta. Mas você é mais do que isso. Você sempre foi muito mais do que os outros viam. Você é mais do que isso. Parece que eu perdi tudo. Achou o que você queria? Bom saber, cara. Terminamos por aqui, então. Bom... E agora? Agora, eu acho que quero ficar aqui por um tempo.